não tem amor. Não adianta a gente ser bonzinho, isso não quer dizer nada. A gente tem que conhecer Cristo. A gente tem que conhecer o amor de Jesus, amado. Quantas pessoas que são boas, que fazem as coisas, mas não conhecem a Cristo, amado. Elas estão perdendo a salvação, perdendo um dia da glória com o Senhor eternamente. Só que elas não têm esse entendimento. Por quê? Porque o diabo cegou, o príncipe desse mundo, ele cegou o entendimento dessas pessoas, amados. Aí ela começa a olhar para o homem, ela começa a olhar para os escândalos, e ela não quer vir para a casa do Senhor. Ela não quer mais, porque é tanta vergonha no que acontece aí na internet, com a palavra do Senhor, as pessoas brincando. E aquela pessoa que às vezes sente alguma coisa, né? Porque todo mundo sente falta de algo aqui dentro, amados. A gente não é por completo, a gente vem faltando algo. E esse algo é Cristo Jesus em nossas vidas. Sem Jesus nós não somos nada. Só que as pessoas vão distorcendo o Evangelho. Vão distorcendo, amados. Vão distorcendo. Mas o Senhor, Ele levanta. Ele levanta eu e você para pregar a verdade. Porque a verdade ela dói, mas ela salva. A verdade ela nos confronta, mas ela nos liberta, amados. E nós precisamos ser libertos. Nós precisamos ser curados. Essa ferida que a gente carrega, ela tem que ser cicatrizada, amados. E só quem pode cicatrizar as feridas é Cristo Jesus, amados. É quando a gente verdadeiramente se derrama aos pés do Senhor. É quando verdadeiramente a gente se rende ao Senhor. Se rende. A gente não pode ficar resistente quando a palavra vem de encontro conosco, amado. A gente tem que abrir o coração e deixá-la fazer morada dentro de nós. Ela tem que fazer morada em nossa mente. A gente tem que mastigar a palavra do Senhor, viver essa palavra do Senhor, porque é tudo que nós temos. O mundo vai passar, mas a palavra de Deus vai permanecer, amados. Olha o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela permanece, amados. Então nós temos que crer na palavra do Senhor. Nós temos que viver a palavra de Deus. Porque a gente não pode ser qualquer um, amados. Jesus nos chamou para ser diferente, para ser a luz do mundo. A luz do mundo. E como é que a gente vai expressar a luz do mundo? O nosso modo de viver, de andar, de falar. Tem que ter mudança. Tem que ter transformação, amados. Sem transformação em nossas vidas, a gente não vai ganhar o nosso familiar. A gente não vai ganhar aquele vizinho nosso, aquele colega de trabalho. Precisa ter mudança. É nós que precisamos dar o primeiro passo. Não é o outro, é nós. Então, quando nós entendemos que é nós que precisamos melhorar, tudo que vai ao nosso redor vai melhorando, amados. Primeiro a gente tem que se entregar. Eu quero que o meu marido esteja aqui, mas a gente não se entrega. Eu quero que a minha esposa esteja aqui adorando o Senhor comigo, mas a gente não se entrega verdadeiramente. Mas quando a gente começa a entender que precisa de uma renovação em nossa mente, uma transformação, aí as coisas que estão tudo ao nosso redor vai mudando também, amados. Porque esse é o poder da palavra de Deus. E eu peço para os irmãos abrir em Romanos 12, no verso 2. Aleluia, Santo Deus poderoso. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia, Deus Todo-Poderoso. Que diz assim, amados: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforma-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Glória a Deus, amados. Olha, essa palavra, ela traz algo dentro de mim que Deus, Ele quer uma renovação das nossas mentes. O Senhor, Ele não quer que a gente fique preso às coisas deste mundo, amados. O Senhor não quer que a gente fique, focado nas coisas deste mundo, mas as coisas do céu, as coisas do reino. E nós, cristãos, nós andamos na contramão do mundo, amados.
A gente não anda como o mundo anda, amado. A gente é diferente. A gente não pode trazer o mundo para a igreja, amados. A gente tem que trazer Cristo. Cristo é Ele que nós temos que trazer para a igreja, amados. A gente não pode trazer o mundo para atrair, não, amados. A gente não pode distorcer o evangelho. A gente não pode. A gente não pode fazer como outras congregações fazem, amados. Não, amados, vamos viver a palavra de Deus. A palavra de Deus que transforma, ela me transformou, amados. Eu sou prova viva, eu sou testemunho vivo. Porque eu vivia no mundo das drogas, amados. Quem era eu? Eu não era ninguém. Mas Jesus me transformou. Jesus está me transformando, porque ainda não parou a obra. A obra de Cristo não para por aqui, amados. A obra de Cristo, ela é continuamente. A gente não pode se acomodar. A gente não pode se acovardar, amados. A gente não pode tirar mais a mão do arado, porque muitos querem tirar a mão do arado. E nós temos que continuar, amados, é perseverar no chamado que Deus nos colocou. Eu não consigo mais olhar para trás, amados. O passado ficou para trás. O Senhor já nos perdoou, amado, do passado. Não importa o que você fez, deixou de fazer. Quando a gente se entrega verdadeiramente, quando a gente aceita Cristo em nossas vidas, o Senhor, Ele começa a guiar nossos pensamentos. Ele começa a guiar nossos passos. Ele começa a nos policiar no nosso andar, no nosso falar. É uma mudança, é uma transformação. E nós começamos a andar na contramão do mundo. Por quê? Porque o mundo já não é mais atraente para nós. A gente vive num mundo físico, mas o mundo que eu quero dizer é o mundo da influência de Satanás, do diabo, que tenta nos tirar do centro da vontade do Senhor, amados. Esse mundo maligno aí, a influência do mal que está aí fora aí, que tenta nos pegar, que tenta nos parar, amados. Se a gente não combater o pecado que está dentro de nós, o velho homem vai querer ressurgir nas nossas vidas. E a gente tem que combater todos os dias esse velho homem, amados, porque esse velho homem, ele quer sair, ele quer estar por cima, mas a gente tem que dizer não para ele. Você já está enterrado, você já está crucificado. No dia que eu aceitei Jesus, no dia que eu me batizei, você foi crucificado. Agora é um novo nascimento, agora eu sou nascido do Senhor. Eu faço parte da família de Deus, eu sou filho, nós somos filhos, amados. Por quê? Porque nós fomos aceitos. Nós fomos aceitos para a família do Senhor, para a família de Deus. Agora a gente não pode parar mais, amados. Uma vida longa para nós aí, ó, ganhar mais vidas para Cristo, fazer a obra, fazer o ID, servir. Agora nós não tem que ser visto, a gente tem que servir, amados. Porque muitos querem ser visto e não quer servir. Mas não, quando a gente entende o verdadeiro evangelho, a gente está para somar, amados. A gente está para somar, não para subtrair, não para tirar, não para arrancar, amados. Mas é para ajudar a obra do Senhor, amados. Porque Deus, Ele compartilha isso conosco. Para a gente colocar a mão no arado, para a gente fazer a obra, para a gente ir para cima, falar do amor de Deus, amados. Então, Ele vai contar comigo, com você. Você é importante, somos importantes. Ninguém aqui deixa de ser importante, mas todos nós somos importantes para o Senhor. Se nós não fosse importante, Ele não entregava seu filho por amor a nós, amado. Ele entregou para morrer no meu lugar, para morrer no seu lugar, para que a gente venha ter uma vida e com abundância, amados. Mas andar na contramão do mundo não é fácil, amados. É como você estar numa rodovia na contramão. Não é fácil, vai vir obstáculo, vai vir coisas para bater de frente com você, amados. É família que não te entende, é filho que não te entende, é amigos que
te rejeita. Por quê? Porque você está andando no caminho do Senhor, amados. Você vai vir, você vai ter confronto. O confronto é inevitável. Mas a gente tem que, nós entendemos que nós temos que servir o Senhor. Porque outra hora o Senhor nos serviu, Ele se entregou por nós, por amor a nós. Agora nós temos que retribuir o amor ao Senhor. Somos sacrifício vivo, amados. Testemunha do Senhor viva, que fala do amor dEle para outras pessoas. E nós precisamos caminhar com Ele, andar com Ele, todos os dias, amados. É o amanhecer, acordar e já ser grato pela tua vida, por ter acordado, abrido os olhos. A gente não pode perder essa essência, amados. A gente não pode perder essa essência de Cristo em nossas vidas, porque não é mais a gente que vive em nós, é Cristo que reina em nossas vidas, é Ele que vive em nós. Nós já morremos para o mundo, amados. Morremos, estamos enterrados. Agora nós vivemos para Cristo. É Ele que tem que sobressair sobre as nossas vidas. É Ele que tem que reinar a nossa mente, guardar as nossas vidas. É Ele que conduz o nosso caminho, amados. E você andar na contramão do mundo não é fácil. A gente tem que renunciar. Temos que renunciar a muitas coisas, amados. É festa de família, é coisas. Por quê? Porque o mais importante para nós é estar na casa do Senhor, é estar servindo a Deus, é estar fazendo a obra para o Senhor, amados. Isso para nós é mais importante. Então a gente renuncia. Às vezes dói, mas a gente tem um compromisso com o Senhor. Não é com o homem, mas é com Deus. Então a gente vai batendo de frente aí, casa afronta que vem. As pessoas não entendem ainda porque estão cegas. Mas uma hora eles vão entender. Uma hora eles vão entender, porque, amados, porque as pessoas elas vão tentando, mas vê que não vai arrumar nada, elas começam a vir para o nosso lado também. Daqui a pouco vai estar do nosso lado, adorando o Senhor, dando glória aqui. Então, amados, a gente tem que permanecer, perseverar. Porque o mundo, tem muita distração aí no mundo aí, que quer tirar eu e você da presença do Senhor, quer fazer a gente errar o alvo. Mas a gente não pode perder a essência. A gente não pode perder o entendimento que o nosso alvo é Cristo, amado. O nosso alvo é Cristo. A gente não pode anular a cruz, amados. Quando a gente muda o nosso alvo, erra o alvo, a gente está anulando a cruz de Cristo. O que Ele fez por nós, a gente está anulando. A gente não está ligando para o que Ele fez, o milagre que Ele fez por nós, o grande milagre. Mas muitos vêm atrás de milagre, mas o Senhor Jesus já deu um grande milagre para nós, é salvação, vida eterna, amado. Amados, eu venho para a presença do Senhor, eu não peço nada, eu só quero servir a Deus, porque Deus já me deu tudo. Tudo que eu preciso, Deus já me deu, família, filhos. Agora eu só quero permanecer nele, porque o mais importante é permanecer em Cristo. Mas não é fácil permanecer em Cristo, amados. Não é fácil, é luta. Cada dia aparece um Golias para você derrubar. Cada dia tem uma muralha para você derrubar. Mas a gente tem que crer na palavra do Senhor. O que Ele fala? Se você perseverar, nós somos um maratonista, né? Você tem que perseverar até o fim. Você não pode tirar o pé. Você não pode se acomodar, não. Vamos para cima. Vamos para cima. É uma vida de obediência. Não é fácil obedecer, mas nós temos que obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar, amados. Quando a gente obedece ao Senhor, a palavra de Deus, a gente está no caminho certo. Mas quando a gente deixa de obedecer, quando a gente é desobediente ao Senhor, as consequências vêm, amados. Vem. Por isso que nós precisamos da palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor nos coloca nós no caminho. A palavra do Senhor nos dá a direção, amados. Sem a palavra de Deus, que nós somos? Somos nada. Aleluia, Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, quando nós estamos firmados na palavra, o Senhor Jesus, Ele fez até uma comparação, que nós estamos no rochedo, amados.
Porque nós estamos firmados na palavra. Mas quando a gente está mais ou menos na palavra, nós estamos com o nosso alicerce na areia, amados. Vai vir uma chuva forte, a gente não vai aguentar. Mas quando você está firmado na palavra de Deus, amados, pode vir o que for. Pode vir o que for, você vai suportar. Nós iremos suportar, por quê? Porque nós não estamos firmados na areia, mas na rocha. Cristo é a rocha que nós se firmamos todos os dias, amados. Porque a gente é bombardeado de afronta, amados. A gente coloca o pé na rua, a gente já é bombardeado. É um vizinho, é o pessoal no trânsito, é o pessoal no trabalho. Então, se a gente não estiver firmado, a gente não aguenta. A gente perde a linha. Mas quando nós estamos firmados na palavra, a gente supera. A gente vence. Porque Jesus ele nos ensina totalmente diferente. Porque a lei era olho por olho, dente por dente. Mas a graça, quando alguém te dá um tapa, se dá outra face. Olha como é diferente. Jesus fala assim, só de pensar em desejar alguém, você já adulterou. Então a lei tinha que pegar no fraga para dizer que foi adultério. Mas Jesus vai mais além. Se a gente pensar em algo que é pecaminoso, a gente já adulterou. A gente já pecou contra o Espírito Santo. Por isso nós precisamos renovar nossa mente, amados. Por isso nós precisamos da palavra do Senhor, porque a palavra vai nos doutrinar nossa mente. O nosso corpo não tem que mais obedecer ao pecado. A gente não tem que obedecer ao pecado. A gente tem que obedecer o senhorio de Cristo, amados. É Cristo que nós temos que obedecer. É Jesus. Porque foi Ele que morreu por nós. Foi Ele que se entregou por nós por amor. Agora nós estamos debaixo de outra lei, a lei de Cristo. Não na lei dos homens. Mas a gente vai aprendendo, amados. Porque a salvação é em glória. Cada culto que você vem adorar o Senhor, você está aprendendo alguma coisa diferente, amado. Cada pregação, cada preleitor que vem aqui ministrar uma palavra é algo novo para você. Ele vai estar preenchendo alguma lacuna que está faltando em você, amados. Porque nós somos cheios de lacunas aqui dentro de nós. E essas lacunas precisam ser preenchidas, amados. E como é que vai ser preenchida? Com palavra, com pregação, com oração, com ministração, com ensinamento, fazendo a obra também. Tudo isso preenche as lacunas que tem dentro de nós, amados. Nós somos seres humanos falhos. Então qualquer coisa pode nos tirar nós do alvo. Então para a gente não ficar perdido, a gente começa a se encher de Deus. A gente começa a vir mais próximo dele, para que a gente venha se encher cada vez mais, amados. E o Senhor tem muito mais para dar para nós, amados. Então a gente não pode se acomodar. A gente tem que regaçar as mangas e ir para cima. Vamos lá. Estamos juntos. Vamos. É assim. Prova de Deus a gente tem que dizer não, é sim. Bora. Para quê? Para que haja um crescimento em nossas vidas, para que haja um crescimento na vida dos nossos irmãos, para que haja um crescimento na vida do próximo. Tudo agora é para o próximo, amados. Quando a gente vem para Jesus é para o próximo. Porque Deus ele cuida de nós e nós cuidamos do próximo. Então a gente não precisa se preocupar o que vai comer, o que vai beber. Deus ele cuida de todas as coisas, amados. A gente tem que ter fé que Deus ele está cuidando. E quando nós estamos aqui adorando o Senhor, Deus está cuidando dos nossos filhos. Está cuidando da nossa família. Por quê? Porque nós estamos ouvindo a palavra do Senhor. E é necessário a gente ouvir a palavra de Deus. É necessário a gente pregar a palavra do Senhor. Nós temos que ouvir, nós temos que pregar, nós temos que fazer a obra do Senhor, amados. Alcançar mais almas para Deus, amados. Há uma luta aí fora há uma guerra. O inimigo já se declarou já há muito tempo já. Então nós temos que arregaçar as mangas e guerrear contra o inimigo. Não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra a potestade, principado que fica nos ares, influenciando as vidas de muita gente aí, amados. Quantas pessoas não conhecem Cristo? Quantas pessoas ainda não ouviu falar? Quantas crianças ainda não ouviu falar do Senhor? Porque o mundo já distorceu tudo a imagem de Cristo. E nós precisamos ser levantados para falar do amor de Deus para essas vidas que estão aí fora, amados.
Esse é o nosso chamado, esse é o propósito que o Senhor tem para nós. De nós aprender com Cristo e ir ao campo, olha o campo que nós temos para percorrer. Olha quantas almas estão perecendo por falta de conhecimento, por falta de falar de Cristo. Muitas almas estão perecendo, é nossa família, é nossos amigos que perecem. É muita gente que estão perecendo. Por falta de quê? De conhecimento, por falta de verdade, por falta de se aprofundar, amados. Mas quando ele vê a diferença em nós, quando ele vê a transformação em nós, ele vai querer o nosso Deus. Ele vai querer o nosso Cristo. Ele vai querer ser cheio do Espírito Santo. Porque ele vai ver o brilho em nós, amado. A luz do Senhor vai refletir sobre as nossas vidas. E nós não vamos ser qualquer cristão. A gente vai ser o filho de Deus, amados. Vamos ser chamados de filhos do Senhor. E as trevas vão ter que bater em retirada quando nós chegarmos, amados. Por quê? Porque nós transportamos Cristo em nosso corpo aqui. É Ele que faz morada. É Ele que trabalha em nossas vidas. E onde a gente chegar, o Senhor vai estar conosco, amados. Não importa o lugar que você vá, você vai com o Senhor. É Ele que vai na nossa frente, na nossa peleja, amados. É Ele que vai em primeiro e nós vamos em segundo, nós vamos logo atrás. Mas Jesus vai primeiro, amados. O Espírito Santo vai na frente, vai abrindo o caminho. Em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o amor de Deus por nós, amados. Você acha que Deus ele se agrada de ver as pessoas se destruindo? Não, amados. O Senhor ele quer que as pessoas venham até Ele. Só que para as pessoas chegarem até Ele, tem que ter pessoas que pregam o Evangelho. Tem que ter pessoas que falam do amor de Cristo. Para a gente salvar essas vidas, através das nossas vidas, a gente vai alcançar outras vidas, amados. O Senhor, Ele deu esse chamado para nós, não foi para anjo. Não é anjo que vai fazer essa tarefa, mas vai ser eu e você, amados. Nós que vamos abrir a nossa boca para falar do amor de Deus. Para falar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que o mundo não pereça. Para aqueles que creem nele não pereçam, amados. Olha o amor de Deus. Se não fosse o amor de Deus, eu não estaria aqui. Se não fosse o amor de Deus pela minha vida, nós não estaríamos aqui, amados. Mas o amor de Deus nos constrange. Ele nos constrange porque como que Deus vai amar uma pessoa que fez tudo errado? Só que Deus, quando você se arrepende, tudo aquilo que você fez de errado, ele apaga, amados. É uma nova vida. É um novo nascimento. Só que a gente não pode ser batizado, aceitar Jesus e ter uma vida acomodada, não, amados. Nós temos que guerrear agora, por quê? Porque o pecado ele vai bater na tua porta e vai querer te chamar, vai querer te seduzir. Mas aí como é que você vai estar diante do pecado? Você vai estar fraco? Você vai estar fragilizado? Porque se você estiver fraco de palavra, se você não estiver orando, se você não estiver jejuando, se você não estiver congregando, amados, o inimigo ele vai fazer a festa. Mas você tem que se policiar, amados. Aí cabe a você buscar o Senhor, cabe a você preencher, para que no dia que vir o dia mau, porque o dia mau ele vem, amados, para todos. Como é que você vai estar diante desse dia mau? Você vai chutar o balde e vai cair no mundo? É tudo que o inimigo quer, amados, que a gente perde o controle da situação. Então a gente tem que estar firme na palavra de Deus, porque a palavra do Senhor, ela vai nos dar suporte no dia mau. Ela vai nos dar condições de superar o dia mau. Porque se a gente não tiver na palavra do Senhor, fitado os olhos em Cristo, amado, a gente perece. A gente perece porque o mundo é atraente, amados. O mundo tem tanta coisa atraente, mas a gente tem que olhar para Jesus, amado. Jesus tem que ser o nosso, a melhor coisa que nós temos é Cristo. Tem que ser a maior atração para nós é Cristo. Então a gente tem que ensinar nossos filhos, ensinar nossos familiares que é Jesus. Eles querem falar de outras coisas para mim, mas eu falo Cristo.
eu confronto ele com Jesus, amado. Eles ficam doidos, toda hora falando de Jesus. Eu falei, só tem Jesus aqui. É Ele que reina sobre a minha vida. É Ele que guia meus passos. É Ele que me dá condições de viver, de superar todos os dias. Sem Ele eu não sou nada. Então nós precisamos de Cristo, amado. É ter uma vida de mudança, de transformação, de mente renovada. Porque Jesus, Ele quer que nós se converta nossos corações verdadeiramente, se renda aos pés do Senhor, amados. A gente não pode só de boca, mas tem que ter atitude. Só de boca, todo mundo fala que é de Jesus, mas quando você vai ver, não é nada daquilo. Tem muitas pessoas que dizem é cristão, mas quando você vai ver, a pessoa fala palavrão, xinga o outro, amaldiçoa o outro irmão. Como um cristão vai amaldiçoar outra pessoa, amados? Como um cristão vai falar mal da outra pessoa, vai xingar a pessoa? Não, amados, a gente tem que ser cristão verdadeiro, não fariseu. Porque tem muitos fariseus aí que diz que é e quando você vai ver não é. Entendeu? Então a gente tem que cada vez mais se aprofundar em Cristo, porque o Senhor aqui é o infinito, amados. Quanto mais você mergulha, mais sede você tem, mais você quer, porque você não se cansa. Eu não me canso de ouvir a palavra do Senhor, porque é uma sede que a gente tem, amado, que não tem fim. Mas isso não foi do dia para a noite, é um processo. No começo da minha caminhada, não queria ir, não queria estar, não queria fazer, mas Deus foi transformando, amados. Deus, Ele vai transformando, Ele vai mudando a nossa mente, a nossa maneira de pensar, de viver, de andar. E Deus, Ele vai trabalhando, amados. Deixa Deus trabalhar, Deus trabalha. O que nós temos que fazer é confiar no Senhor, descansar no Senhor, confiar que Ele está trabalhando. Mesmo quando Ele está em silêncio, Deus está trabalhando. Só que tem muitas pessoas que não entendem isso, não entendem o trabalhar do Senhor. Elas querem tudo de imediato. Você coloca lá, está pronto. Não é assim, amado, não é pastel. Mas se Ele quiser, às vezes Ele faz assim, da noite para o dia. Não é nosso querer, mas é o querer do Senhor. Nós temos que entender o querer do Senhor. Porque às vezes a gente é muito emocionado, e a gente não pode ser emocionado. A gente tem que ter consciência das coisas. É o conhecimento que liberta, amados. Se a gente conhecer a palavra do Senhor, a palavra vai nos libertar. Já nos libertou. Eu profetizo aqui que a gente já é liberto, que a gente já está transformado. Porque cada vez mais que a gente busca o Senhor, a gente é transformado. Cada vez mais que a gente está na presença do Senhor, a gente está sendo transformado, moldado. Porque é isso que Deus quer de nós. Deus não quer que a gente se molda ao padrão deste mundo. Deste mundo caído, onde o diabo está imperando aí. Não, Deus quer que você busque o céu, amados. Buscai o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas em nossas vidas. Tudo são demais coisas, tudo. Em primeiro lugar vem o reino dos céus, amados. Em primeiro lugar vem a adoração ao Senhor. Buscar Ele com verdade, com o coração aberto. Como foi falado na palavra do dízimo e oferta, ser generoso para as coisas do Senhor. Generosidade, amados. Temos que abrir o coração para a obra do Senhor. Porque outra hora o Senhor abriu o coração por nós. Ele entregou o seu melhor por nós, sem nós merecermos. Um justo pagou por nós. Um justo. Não foi um injusto que pagou por nós, foi um justo. Ele foi calado, sofreu as nossas dores, as nossas enfermidades, para que a gente venha estar aqui, pregando a palavra dele, ganhando mais almas para Ele. Então, nada que o Senhor faz foi em vão. Tudo tem um propósito. Porque todas as coisas são do Senhor, amados. Tudo foi feito para Ele, para a glória do Senhor. Então nós temos que agradecer ao Senhor, que a gente tem um lugar onde nós podemos congregar em segurança, no conforto, na paz. Porque outros lugares do mundo aí já não está podendo mais, amados. A perseguição já começou. Enquanto a perseguição ainda não chega, amados, se lança no Senhor, mergulha. Porque vai chegar um tempo que a gente vai procurar, não vai encontrar, amados. E aí, o tempo que a gente tinha a possibilidade de buscar o Senhor, o que a gente fizemos com esse tempo?
desperdiçamos com outras coisas que não edificam. Amado, procura edificar sua mente. Tem coisas na internet que não vale a pena você perder seu tempo não, amados. Tem coisas que edificam, mas tem coisas que não edificam, só destrói. Então nós temos que saber filtrar as coisas, o que é de Deus e o que não é. Tem muitas coisas que diz que é de Deus, mas quando você vai ver no profundo, não tem nada de Deus. Então nós temos que ter um filtro aqui dentro de nós, para pegar aquilo que importa para nós. Aquilo que edifica, que vai edificar a fé de outro irmão, quando nós ouvir aquilo, e vamos passar adiante. Então a gente tem que ter um filtro dentro de nós, amados. Porque tem muita porcaria no mundo aí. Tem muitas coisas no mundo aí que o mundo está querendo vir para dentro da igreja. E a gente tem que ter um entendimento e não deixar o mundo entrar aqui dentro. Aqui tem que entrar as coisas do Senhor. As coisas do céu, as coisas do reino, amados. Porque a gente vem buscar o reino do Senhor. Então a gente aqui esse lugar é um lugar onde nós se capacitamos, onde nós temos mais conhecimento da palavra do Senhor, aonde nós vamos ter mais sabedoria, mais entendimento, para que a gente for evangelizar alguém, a gente vai ter como evangelizar essa pessoa, como orar para essa pessoa. Então aqui é um lugar de preparação, amados. Até a volta do Senhor, aqui é um lugar para ser preparado. E a gente vai na contramão deste mundo aí, porque o mundo vai de mal a pior. Mas a gente tem que buscar o Senhor todo o tempo, fora de tempo, porque na hora que a gente tiver oportunidade, a gente venha falar do amor do Senhor para as almas, alcançar essas almas para o Senhor. Porque o Senhor deu essa tarefa para nós. E nós temos que ir para cima. Amém, amados? Glória a Deus. Irmãos, foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, para que a gente venha cuidar da nossa mente, venha transformar a nossa mente. Porque a nossa mente tem que ser transformada todos os dias, renovada com a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela se renova. Às vezes alguém já pregou sobre Romanos 12:2, mas ela se renova a cada hora, a cada instante, a cada momento. É algo novo. Cada alguém que vem aqui vai ter algo novo para trazer para nós. Um alimento novo, um pão que vai nos fortalecer. Amém, amados? Peço para a igreja ficar de pé. Feche seus olhos. Senhor Deus.